Prezados amigos, amigas, irmãos e irmãs de Ideal Espírita, nossos votos de muita paz a todos. É com muita alegria que mais uma vez aqui nos encontramos reunidos, mesmo que virtualmente, nesses momentos de pandemia, que vamos buscando a sintonia com o mundo maior, rogando a Jesus, o benfeitor da humanidade, que durante esses parcos momentos em que estivermos aqui reunidos, dialogando sobre sua doutrina, nós possamos estarmos todos envolvidos, envoltos, mergulhados e protegidos em sua paz. O tema que hoje nós abordaremos é um tema que nos convida às reflexões do exemplo. Nós buscaremos na figura de Simão Pedro, o apóstolo do Cristo, o exemplo para que sigamos os ditames dos ensinamentos de Jesus. Desta forma, ao sabor de nossas emoções, baseado nas informações dadas por Humberto de Campos, na obra Boa Nova, psicografada por Francisco Cândido Xavier, nós dissertaremos acerca do tema citado. Sabemos, antes de mais nada, e já não somente nós falamos, mas outros palestrantes e outros divulgadores da doutrina espírita, baseado nas informações vindas do lado de lá, que o momento que a humanidade atravessa, independentemente da pandemia, nós não estamos fazendo a vinculação apenas ao momento pandêmico, mas o momento da evolução do planeta e, por consequência, o momento da evolução da humanidade, ela convida, o termo é bem esse, está sendo convidado, ou melhor dizendo, a doutrina espírita, ela está nos demonstrando que está ocorrendo um convite para que nós venhamos a nos esforçar cada vez mais para vencermos as barreiras, os entraves das questões morais, ético-morais. Com isso, essa revolução que está ocorrendo no planeta, ela é exclusivamente moral. Em sendo moral, o esforço é individual de cada um. Por que estamos falando isso e qual é a relação que estamos fazendo, tentando fazer, melhor dizendo, com relação a Simão Pedro? Pois bem, buscamos a figura de Simão Pedro como exemplo de fidelidade, mesmo que à época ele ainda um espírito não muito polido, digamos assim, mas com uma fidelidade e uma amorosidade em comum. E a lei que nos rege, a lei que nos convida a essa revolução é a lei de amor. Vamos encontrar Jesus nas primeiras pregações, quando ele adentra a cidade de Jerusalém, se posta, se coloca próximo à sinagoga, onde Humberto de Campos nos fala que estavam lá alguns sacerdotes e pensadores ociosos. Muito bem. Jesus chama a atenção de um grupo de pessoas, dentre eles Hanã, que seria mais tarde o juiz incólume da sua causa. Hanã então se aproxima de Jesus,
e faz uma inquisição, faz um interrogatório, perguntando o que estava fazendo ali. E Jesus diz que passa pela cidade para a implementação do reino de Deus. Aquela manifestação irrita o sacerdote e diz: reino de Deus? Quem pensa tu que és? E aí começa um diálogo de agressão de Hanan a Jesus, tentando tirar ele do equilíbrio. E Jesus, com toda a sobriedade, com toda a calma, explica-lhe que tudo aquilo que estava ele propondo a fazer era a reconstrução, ou melhor, era a construção do reino de Deus, mas no coração dos homens. Ao passo que o sacerdote materialista entendia que a construção era algo faraônico, algo que deveria ser construído com pedras, algo que os olhos pudessem ver. E não algo construído no coração. Por isso, a revolução ela é moral desde aqueles tempos. Quando Jesus encerra esse diálogo não muito fraterno por parte de Hanan, mas por sua parte sim, ele começa então a entrar nas praias de Cafarnaum. E lá vai encontrar um grupo de homens simples, um grupo de homens humildes, mas extremamente devotados e extremamente sinceros que, sabemos nós, hoje à luz da doutrina espírita, já transitaram em algumas situações de convívio espiritual e que estavam preparados, fortalecidos moralmente para suportar todas as vicissitudes, todas as dificuldades, todos os entraves. Então, foi quando Jesus, aproximando-se da margem, encontra Simão Pedro, seu irmão e mais alguns pescadores, e os convida para serem não somente pescadores de peixes, mas pescadores de almas. Aceitam. A voz do Nazareno ressoa aos seus ouvidos como cânticos matinais que hoje temos o privilégio de ter nessa época primaveril dos sabiás. É aquilo que encantava e eles ficavam inebriados. Mas o recrutamento foi feito, mas a pedra que estava sendo recrutada, aquele espírito, melhor dizendo, que estava sendo recrutado, precisava ser polido, precisava ser lustrado, precisava ser amoldado, para que não viesse através da sua espontaneidade, através do seu voluntariado, agredir. Simão Pedro era o exemplo clássico da pedra bruta. Quando Jesus disse a ele que ele seria a pedra angular mais tarde, a pedra angular da sua igreja, eles imaginaram a exemplo de Hanan, que seria a pedra, o alicerce, a questão física. E Jesus estava falando da questão moral. Ele seria o fiel da balança. Em todos os momentos de dúvida, em todos os momentos de incerteza, buscavam em Simão Pedro a resposta. Simão, por aqui, Simão, por ali. E Simão então dava o seu ponto de vista baseado nos ensinamentos de Jesus. Simão Pedro foi aquele soldado, por assim dizer, mais fiel, mais corajoso, mais voluntarioso. Por vezes,
Ele agredia as pessoas com palavras, mas não com a intenção da agressão. É pela falta do seu conhecimento, pela falta do seu burilamento. Certa vez, Jesus, se aproximando-se dele, disse que perguntou a ele se ele o amava. E ele, espantado, disse a Jesus: é claro, o Senhor sabe que eu lhe amo. Jesus olhou para ele e continuaram o diálogo. E daqui a um pouco Jesus voltou à carga de novo. Simão, você me ama? E Simão Pedro olhou e disse: mas eu acabei de falar isso para ele. Sim, Senhor. Eu já lhe disse que lhe amo. Então Jesus disse: se você me ama, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, cuida, zela. E o diálogo continuou. Minutos depois, Jesus novamente pergunta a Simão Pedro: Simão, você me ama? Aí Simão Pedro, quero crer que deve ter pensado: meu Deus, esse homem deve estar com Alzheimer. Eu acabei de dizer já 2 vezes a ele. E ele disse: Senhor, eu já lhe respondi. Eu lhe amo e sempre lhe amarei. Aí Jesus deu um largo sorriso e disse: então, Simão, apacenta minhas ovelhas. Os dias se aproximavam a essa época. Os dias se aproximavam da data bárbara em que Jesus seria assassinado. Quando ele, também falando das questões espirituais e daquilo que ocorreria logo ali adiante, começou a falar de todas as dificuldades, de todas as perseguições, de todo o sofrimento, e que ele, Jesus, haveria de passar a par e passo, com coragem, com tranquilidade, entendendo que sua vida estava entregue nas mãos de Deus. Alguns apóstolos chegaram a ele e falaram para ele: mas como, Senhor? Mas então seria o pagamento de todo o seu amor, de toda a sua bondade, o sofrimento? Jesus pergunta então a eles, ou melhor, Jesus explica a eles a razão de tudo isso e pergunta nessa mesma situação, nessa mesma hora, o que seria então, o que entenderia, o que falavam dele, a respeito da sua existência. E Simão Pedro, mais do que depressa, quando a pergunta chega até ele, ele disse que Jesus era filho de Deus vivo, era o Messias. E Jesus então dá um grande sorriso e diz a Pedro que bendito seja ele, pois não foi a carne, sim Deus que revelou isso a ele. Logo a seguir, Simão Pedro comenta também de forma a isentar Jesus dos sofrimentos, dizendo que nada daquilo era possível acontecer, porque ele protegeria, faria, aconteceria. E Jesus, ao mesmo tempo que minutos atrás tinha dito que Simão Pedro tinha sido inspirado por Deus para dizer quem ele era, revelar quem ele era, estava sendo envolvido por ideias de espíritos não muito salutares, digamos assim, e chama a atenção de Simão Pedro. Por que estamos falando isso? Porque realmente é o que nos ocorre nos dias atuais. A nossa sintonia
com o mais alto, ela é extremamente fugidia, ela é muito rápida, ela é muito superficial. E a sintonia com os nossos irmãos menos felizes, ela é muito mais voluntariosa, muito mais volumosa. Por quê? Entendemos nós que o que o mundo nos oferece, o que está sendo nos colocado à disposição para o uso, nos dá muito mais satisfação em atender aos chamamentos. É muito mais difícil nós atendermos o chamamento do alto, porque nós temos que nos deslocar da vida atual, nos desplacar dos problemas, desconectar dos problemas, para entender que a nossa vida, ela passa por aqui, mas não é isso aqui. A nossa vida é algo muito maior do que esses momentos em que estamos passando, que estamos precisando de uma reforma ético-moral. Mas os prazeres que estão sendo colocados para que nós usufruamos, por vezes nos violentemos para atingir alguns objetivos, nos dão à humanidade um prazer que parece não acabar mais. E são esses problemas de avaliação, a exemplo de Simão Pedro, que nós deixamos ainda nos envolver, que vão nos entravando, vão nos prejudicando. Mas Jesus, o educador por excelência, ele está aqui para ensinar a todos. E o exemplo de Simão Pedro é o mais claro que nós temos. Simão Pedro, quando Jesus aproxima-se à hora derradeira, chama e diz então que Simão será a pedra angular. Após o desencarne de Jesus, em desdobramento de sono, Simão Pedro se encontra com Jesus. As dificuldades se avolumavam, as perseguições, as brigas, os assassinatos, os castigos eram cada vez maiores. Diferentemente do nosso caso, que hoje nós podemos falar sobre doutrina espírita, sobre religiosidade, as portas abertas, a qualquer hora, em qualquer lugar. Preferencialmente dentro de centros espíritas, onde nós lá ainda temos a nossa proteção, mas hoje falamos em nossa casa. Mas não há ninguém que bata a porta e venha dizer, você é espírita, é perseguido. Não. Então Jesus convida Simão Pedro e diz a ele, Simão, as dificuldades se avolumam. Abra sugeriu que abrisse uma casa de acolhimento para atender os necessitados. Fora da caridade, não há salvação. Simão Pedro, mais do que depressa, ao despertar, entende a necessidade, entende que precisa atender o necessitado. Mas Simão Pedro era muito voluntarioso. Simão Pedro era muito explosivo. Mas abriu a casa do caminho. Hoje está em ruínas. E começaram a atender as pessoas. Até um certo ponto, até um certo dia, em que as filas se avolumavam. Os necessitados faziam filas na frente da casa para receber o pão material e o pão espiritual. Era por volta de 17 horas, 17h30. A tarde já estava caindo. Simão Pedro estava cansado, irritadiço.
porque havia sintonizado em algum momento ou outro, provavelmente, com os espíritos menos felizes, e anuncia então que os trabalhos tinham encerrado. Encerrado. E começou a enxotar as pessoas para fora da casa. Foi quando, arrumando a mesa em que tinha alguns papéis, pergaminhos, melhor dizendo, vira-se para a porta de saída e tem um homem vestido com um manto, com um turbante. E ele se vira e já começa a dizer ao homem: você não ouviu? Você é surdo? Você não entendeu? Onde foi que você não entendeu que os trabalhos encerraram só amanhã? Estamos cansados, vai embora. Vai embora. E foi se aproximando e o homem não saía. E ele foi se aproximando e disse: você não está entendendo? Quem manda aqui sou eu, saia. Saia, nós vamos fechar a casa. E quando ele chega muito próximo, junto ao homem, questão de 1 metro, o homem levanta o turbante, o capuz, melhor dizendo, tira o capuz e Simão Pedro, com os olhos esbugalhados, reconhece a figura de Jesus. Cai de joelhos e começa a chorar de vergonha pelo seu comportamento. E começa a chorar e leva as mãos aos pés do mestre e Jesus só diz uma frase: Simão, eu só pedi para você apacentar as minhas ovelhas. Essa palavra cravou como um punhal no coração de Simão. E ele chorava copiosamente. Quando toma os sentidos, olha para frente, o homem já não está mais. Jesus havia saído. Simão Pedro, então, reabre a casa, chama os necessitados e recomeça o atendimento e vara a noite e nunca mais parou de trabalhar. Enquanto tinha forças, ele trabalhava. É o convite. Talvez de forma um pouco diferente da época primitiva do cristianismo, é o convite que estamos tendo hoje para viver o Evangelho, para viver os ensinamentos de Jesus acerca do cuidado com os nossos semelhantes. Cuidado conosco e cuidar do nosso semelhante. Nós cuidamos muito, com maior profusão, do nosso semelhante consanguíneo. Mas o desafio, o convite que a doutrina espírita nos faz é para que essa família espiritual seja espraiada, seja aumentada. Vamos encontrar agora, para conduzir já o encerramento de nossa exposição acerca desse espírito, que obviamente, se nós fôssemos falar de fato da história de Simão Pedro, seria um congresso, seria um seminário. E nós temos apenas 30 minutos, mas já dá para ter uma ideia de quem foi esse homem. O tempo passou. A Casa do Caminho sofreu graves agressões, perseguições e Simão Pedro teve que se deslocar para Roma. Para lá, junto com os seus confrades, junto com seus amigos, começaram a fazer as pregações dentro dos cemitérios, partindo da premissa que cemitério era um local meio que assombrado e que os guardas, centuriões romanos evitavam de entrar lá. Evitavam. Então se reuniam junto às tumbas para que falasse sobre a Boa Nova, sobre Jesus, sobre os ensinamentos. Já ao quebrado, Simão Pedro reunia-se então nesses locais
octogenário, já tinha passado dos 80 anos e sofria perseguições. Simão Pedro tinha o poder da cura. Ele era um médium curador. Simão Pedro era o exemplo da docilidade. Tinha passado todo aquele período de aprendizado em que, por ser tão voluntarioso, tão espontâneo, por vezes, como falamos, ele agredia as pessoas. As pessoas não gostavam muito dele. Mas, com o tempo, a pedra foi sendo lustrada, a pedra foi sendo amolada, foi sendo moldada. O espírito de Simão Pedro se tornou o exemplo vivo da caridade. Não media esforços para atender os necessitados. Não pensava em outra coisa a não ser fazer o bem, não importando a quem. E assim mesmo, numa certa noite em que estava reunido com alguns amigos nos cemitérios, este foi invadido pela soldadesca e o prenderam como por motivos fúteis, dizendo ser ele um bruxo, um charlatão e tantos outros impropérios. Aquele homem de cabeça branca começou a ser conduzido ao seu calvário e os seus amigos que estavam junto com ele acompanhavam, pedindo, clamando. Alguns soldados, ainda sensibilizados com aquela figura, afinal de contas, um homem de 80 anos que mal poderia fazer. Mas havia um deles, Sertório Aniceto, o centurião romano, que provocava, fazendo xingamentos. Reza as informações de que quando ele chegou no ponto do seu martírio para ser crucificado, Simão Pedro pediu para que, já sabendo que tudo estava arquitetado e ele já caminhava com a esperança de encontrar Jesus, e disse que não queria ou não aceitava ser crucificado como mestre. Então Sertório Aniceto, o centurião, seu carrasco, faz com que ele seja crucificado com a cabeça para baixo, para caçoar, para dizer que aquele homem que ele amava apenas tinha ensinado ele a morrer. E Simão Pedro então suporta todas as agressões, tudo, inclusive ser crucificado de pernas para o alto. Foi então resistindo que Sertório Aniceto, num ato insano, pega uma grande pedra e joga e atinge diretamente a fonte do apóstolo. Naquele mesmo instante, ele sente um torpor muito forte. E quando se reconhece, está fora do corpo. Estando fora do corpo, sente uma breve tontura, ergue os olhos para os céus, enxerga uma luz muito forte aproximando-se. Aquela luz começa a transformar-se numa figura. Quando ele olha, vem Jesus de braços abertos, o resgata, o pega e o leva para as altiplanuras, para o refazimento espiritual. Tanto tempo, tantos anos afastado do Mestre. Lá, então, passado algum tempo, Jesus visita-o com alguma frequência e chega um belo dia que Jesus diz: Simão, haveremos de nos afastar. E Simão Pedro: como assim, Senhor? Acabamos de nos reencontrar, agora que estamos juntos, o Senhor quer voltar? Onde o Senhor irá? Jesus então vira para o lado da terra
onde uma massa escura envolve o planeta e diz: Simão, enquanto houver uma alma clamando por justiça na terra, eu não poderei descansar. Simão Pedro, mais do que depressa, voluntarioso como sempre foi, salta da cama onde estava e diz: mas eu irei com o Senhor. Jesus então pega e eles adentram a atmosfera pestilenta e começam a entrar, e quando se deparam estão no cemitério. O mesmo cemitério onde Simão Pedro houvera sido preso. E lá os seus irmãos, seus amigos, cantam hosanas ao Cristo, agradecendo a tudo que Simão Pedro havia feito, a tudo que Jesus havia dito. Quando de repente Jesus bota a mão no ombro de Simão Pedro e diz: Simão, alguém lhe procura. Simão Pedro se vira e identifica o seu túmulo, e junto a ele um soldado com uma criança queimando em febre, um soldado já alquebrado, de face rachada das rugas. Era Sertor Aniceto, que estava de joelhos junto ao túmulo de Simão, pedindo encarecidamente o atendimento daquele espírito de escol que ele houvera xingado, ele houvera martirizado há dias atrás, algum tempo atrás. Simão Pedro olha, identifica, põe a mão à testa da criança, dá o passe. A criança desperta como o pássaro fulgurante no ninho, abraça-se ao pai, e Sertor Aniceto reconhece que recebeu a dádiva, a bênção da graça, da cura daquele apóstolo. Para Sertor Aniceto, o centurião que o maltratou estava iniciando uma nova jornada, a jornada da fé, a jornada do reconhecimento e do amor do Cristo. E para Simão Pedro, estava continuando o trabalho, independentemente do plano em que se encontrava. Meus queridos, passam-se já 33 minutos e a mensagem que nós queremos deixar aqui é que não desistamos, não negligenciemos as nossas potencialidades de fazer o bem. Façamos sempre que possível todo o bem para o nosso semelhante. Façamos nesse momento em que o funil, digamos assim, da porta estreita, que nos convida a passar na porta estreita, está ali. E nós temos essa capacidade. Nós temos a capacidade de transpor a porta estreita fazendo bem. A exemplo de Simão Pedro. Se nós tivermos problemas de entendimento, se nós tivermos problema de relacionamento, tudo normal. Tivemos passado. A partir do momento em que se descortina à frente de nossos olhos a verdade imorredora do Espírito, façamos nós a nossa parte. Sejamos nós uma fração de Simão Pedro, atendendo ao chamamento do Cristo, através da sua fidelidade, através do seu viver no dia a dia, para que mais tarde não venhamos a nos arrepender e pensar: por que não fiz? O momento é agora. Façamos a nossa parte. Sejamos nós o Simão Pedro dos dias atuais da doutrina espírita. Nos esforcemos. Não tenhamos medo. O que nos reveste é apenas a matéria. Nós somos espírito. Nós haveremos de vencer todas as dificuldades.
haveremos de transpor todas as animosidades sob a luz e a proteção de Jesus. Muito obrigado. Que Jesus mantenha sua paz.